Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos falar juntos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por isso a nossa alegria, porque estamos reunidos aos pés do nosso Salvador Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos, abram suas Bíblias, por gentileza, no livro de Tiago. Tiago, capítulo 2. Hoje, pela graça do Senhor, nós queremos concluir o capítulo 2, a partir do verso 14 ao verso 26. Nós temos estudado o livro de Tiago desde o capítulo 1, versículo por versículo, e temos feito esse estudo de forma exaustiva, sistemática, e tem sido uma bênção para os nossos corações. E a sensação que eu tenho é que Tiago, ele segura no nosso colarinho, ele dá uma sacudida em cada um de nós, ele olha dentro dos nossos olhos e nos chama para a responsabilidade de uma vida cristã. E não será diferente nessa noite. Mais uma vez, Tiago puxa muito a nossa orelha ao falar, usado pelo Espírito Santo de Deus, as palavras que aqui estão registradas. Diz assim, Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Bom, aqui já começa um grande problema, porque alguns vão ver uma versão que está dizendo, como eu acabei de ler, porventura a fé pode salvá-los? Alguém tem outra versão diferente dessa? Porventura a fé pode salvá-lo? Ou acaso a fé pode salvá-lo? Tem outra versão além dessa? Não? Daqui a pouco. E é na parte final. Ótimo, essa versão é que está melhor, próxima do texto no original grego. Porque, na verdade, a expressão aqui, se nós formos ler ali, acaso a fé pode salvá-los, dá uma intenção, para quem vê de primeira mão, de que Tiago estava depreciando a fé. Que Tiago estava dizendo que a fé não salva. E, pelo contrário, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Na verdade, o texto grego aqui tem essa ideia. Acaso esse tipo de fé pode salvar? Então, essa é a grande questão do texto aqui. A expressão final no original é: acaso esse tipo de fé pode salvar? Que tipo de fé? Vamos ver então o verso 15. Se um irmão, uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Verso 19. Tu crês que há um só Deus, faz bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários, e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela leitura da Tua santa palavra. Nós reconhecemos de uma forma muito tremenda, Senhor, que quando a Tua palavra é lida e explicada, é o Senhor falando diretamente aos nossos corações. Mais uma vez estamos aqui, ó Deus, submissos ao Senhor, para que o Senhor use a minha vida como instrumento em Tuas mãos, para que eu possa, ó Deus, explicar esse texto com fidelidade, a fim de que saiamos daqui, Senhor, edificados pelo Senhor,
e pela palavra do Senhor. Que a glória, que a honra, que o domínio e o poder sejam dadas tão somente ao nome de Jesus Cristo. Esta é a oração que eu faço, Senhor, agradecido em nome daquele que é a razão da nossa vida, Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, eu não sei se a igreja se lembra que na semana retrasada, porque na semana passada eu não estava aqui, nós estudamos o capítulo 2 de Tiago, do verso 1 ao verso 13, onde Tiago revelou um dos textos mais importantes que nós encontramos no seu livro, porque ele vai dizer que nós temos que ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. E nós entendemos que a palavra pronto aqui é a palavra táxi, o mesmo nome táxi colocado hoje para os carros que nos levam para algum local. Ou seja, prontidão, temos que ser pronto para ouvir, mas lentos, lerdos para falar, lentos, lerdos para se irar. Eu acredito que os irmãos estão lembrados desse estudo, que nós terminamos no versículo 13. E nós aprendemos também que muitos estudiosos não conseguiram entender Tiago nesse capítulo 2, por não entender uma boa análise exegética do texto, ou seja, analisar o que de fato o texto diz na sua originalidade. Exemplo disso foi o grande teólogo da Reforma Protestante chamado Martinho Lutero. Os irmãos, quando estudam sobre Lutero, vão ver que Lutero ele vai dizer em alguns momentos que Tiago estava se contradizendo diante de Paulo. Porque quando Paulo escreveu em Romanos 3, verso 21, e Romanos 4, 2 e 3, que nós somos salvos pela fé, justificados pela fé, Tiago vai falar que nossa fé precisa vir acompanhada de obras. E aí Lutero chama a carta de Tiago de palha, uma carta leve, uma carta que não tem peso. Na cabeça de Lutero, ele entendeu que Tiago não tinha a mesma veemência que o Evangelho tem sobre a posição da justificação pela fé em Cristo Jesus. E nós estudamos isso na semana retrasada, lembram? Nós aprendemos que Tiago e Paulo nunca se contradisseram. Na verdade, eles se complementaram. Lembram comigo? Paulo falou que a causa da salvação era a justificação da fé. Qual é a causa da salvação? Justificação da fé. Os irmãos do ar-condicionado, se quiser diminuir, pode diminuir, né? Diminuir que eu digo não, né? Aumentar, né? Esquentar, que está muito frio, né? Hoje eu estou sentindo mais frio aqui na frente, né? Então a causa da salvação vem pela fé. Já Tiago vai dizer que a evidência da salvação é o quê? As obras. Enquanto a causa é a fé, a evidência são as obras. Então isso é claro. Tiago ele não disse que as obras é a causa da salvação. Em momento algum Tiago afirma isso. O que Tiago fala que todas as obras que o crente faz evidencia aquilo que ele crê. Se ele tem uma fé genuína em Jesus Cristo, automaticamente ele vai produzir obras. Então, na verdade, o que Lutero não compreendeu é que quando Paulo levantou a questão, Paulo fez a pergunta: como a salvação pode ser recebida na vida humana? E o próprio Paulo respondeu: somente pela fé em Cristo Jesus. E Tiago vai dizer: com esta fé que temos em Cristo Jesus, ela precisa ser reconhecida. E nós vamos reconhecer a nossa fé através das obras. Ou seja, as pessoas verão em nós a nossa fé quando nós fizermos algum tipo de obras. É por isso que eu digo que Tiago e Paulo se complementaram. Isso ficou claro para os irmãos nos últimos estudos? E aí, irmãos, nós entendemos perfeitamente que eu e você só fomos justificados diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. Palavras de Paulo. E nós somos justificados diante dos homens, ou seja, os homens só podem ver a nossa fé através das nossas obras. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa fé, mas os homens não conhecem. Os homens não podem olhar o meu coração, os homens não podem olhar o seu coração, eles não podem ver se você de fato crê em Deus de verdade ou não. Só Deus pode ver isso. Então Deus olha a nossa vida, mas os homens só conseguem contemplar a fé que nós dizemos que temos em Deus
através de nossas obras. É por isso que Tiago agora, a partir do versículo 14 em diante, ele vai começar então a aprofundar um pouco mais a respeito disso. E no verso 14, Paulo vai dizer que a fé é uma doutrina que se tornou chave de todo do cristianismo. Ou seja, a fé é a base da nossa experiência com Deus. A fé é o que move a igreja e tem movido e moverá até a volta de Cristo. Porque o pecador é salvo pela fé, o justo viverá pela fé. Romanos 1, verso 17. Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Também diz em Romanos 14, 23, tudo que é feito sem fé é pecado. Romanos 14, 23. Tudo que é feito sem fé é pecado. Quando você olha também em Hebreus, capítulo 11, a gente vê ali a galeria da fé. E ali nós encontramos um registro de homens e mulheres que creram em Deus, que viveram e morreram por causa dessa fé. E aqui cabe dizer, meus irmãos, que a fé é a certeza de ver algo que não podemos ver. Que fé é a confiança de que tudo que está na palavra de Deus é verdade. Fé é você conseguir olhar com os olhos humanos algo que pode ser questionável para os homens, mas nós sabemos que para Deus nada é impossível. Isto é fé. Meus irmãos, Tiago, em momento algum, ele depreciou a fé, mas ele falou da importância da sua prática. E se os irmãos observarem, vamos pensar um pouquinho nos dias de hoje. Porque nós estamos vivendo um período em que as pessoas falam demais que têm fé em Deus, mas a gente não vê isso na prática da vida dela. E nessa pós-modernidade, nós estamos vivendo essa destruição, esta banalização da genuína fé em Jesus Cristo. Vejam só, segundo os estudiosos, nós hoje na pós-modernidade podemos dizer que ela é presa em 3 pilares. O que são esses 3 pilares da pós-modernidade? Primeiro, a pluralização. Você consegue repetir isso comigo? A pluralização. Segundo, a privatização. Vamos repetir? A privatização. E terceiro, a secularização. Vamos falar juntos? A secularização. Esse monte de são aí, pastor, alguma coisa eu acho que eu entendo, mas outras não. Vou explicar. Esses 3 pilares, o primeiro deles que eu disse foi a pluralização. O que é isso? É o que nós estamos vivendo hoje, um termo usado para falar que hoje o nosso mundo é plural. Por que o nosso mundo é plural? Porque o mundo hoje tem muitas ideias. O mundo que nós vivemos tem muitos conceitos, muitas culturas, muitos valores, muitas religiões, muitas filosofias, muitas cosmovisões. E nenhuma delas podem ter a pretensão de deter a verdade. Portanto, o mundo é plural. E a verdade se tornou o quê? Relativa. Eles falam, não existe verdade absoluta. Hoje é relativo, porque o mundo está plural. Temos muitas ideias, muitas religiões. Até surge aquele caminho. Aquele ditado, todos os caminhos levam a Deus. Eu digo que todos os caminhos levam à presença julgadora de Deus. Somente um caminho nos leva aos céus, e Ele é Jesus Cristo. Todos os caminhos podem nos levar à presença julgadora de Deus. Porque independente do caminho que a pessoa andar, um dia ela vai prestar conta diante de Deus. Mas somente um caminho é que vai nos levar aos céus, e Ele é Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, que não tem como dizer que são várias verdades. Só existe uma única verdade de acordo com a palavra de Deus. Isso é pluralização, algo plural. Mas o segundo pilar da pós-modernidade é a privatização. O que é isso? Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Eu tenho a minha religião, você tem a sua religião. Eu tenho o meu time de futebol, você tem o seu time de futebol. Eu tenho a minha filosofia de vida, você tem a sua filosofia de vida. Eu tenho os meus valores morais e você tem os seus valores morais. Ou seja, os seus valores não são melhores que os meus, nem os meus são melhores que os seus. Isso é a privatização. É por isso que essa visão da privatização é entender que cada um vive no seu quadrado. Cada um com a sua vida, com as suas escolhas, com a sua verdade. E todo mundo está certo.
Essa é a ideia na pós-modernidade e privatização. Cada um é dono do seu nariz. Eu sou responsável pela minha escolha, ponto final. Ninguém tem que falar nada comigo. Ou seja, a verdade, além de ser relativa, ela é subjetiva, individual, intransferível. Não tente empurrar a sua verdade para mim. E nem eu posso empurrar a minha para você. Essa é a ideia de privatização. Cada um no seu quadrado. E por último, existe o terceiro pilar, que é a secularização. O que é isso? Em outras palavras, a secularização é colocar Deus, com todos os seus princípios éticos, santos, morais, para o escanteio. É colocar Deus fora do caminho. É achar que não precisamos trazer Deus para dentro da nossa agenda. A secularização é pensar que nós podemos viver a vida sem levar em consideração os princípios da santidade, que Deus já tem estabelecido na sua palavra. Nós podemos fazer coisas do nosso jeito, do nosso gosto, podemos pecar, porque a vida é nossa, então podemos fazer o que bem entender. Não precisamos aceitar os padrões dos profetas que foram aqui registrados na palavra de Deus. Não precisamos, muito menos, dar crédito a toda a palavra dos apóstolos de Cristo, porque isso é ideia deles, ideia retrógrada, ideia ultrapassada, ideia que não tem valor para nós. O que importa é o aqui e agora. Dá para os irmãos entenderem? É por isso, meus irmãos, de uma forma que eu estou resumindo, a pós-modernidade está trabalhando isso na mente da nova geração. Os conceitos que a humanidade tem trabalhado têm levado a humanidade ao caos, ao relativismo, à desconstrução da família, à desvalorização do ser humano. Se os irmãos viram a abertura das Olimpíadas, viram ali o que foi feito. Agora estão pedindo desculpa, falando que não foi a intenção de querer ridicularizar o cristianismo. Meus irmãos, não é de agora que o mundo está tentando ridicularizar a palavra de Deus, os princípios éticos do reino. Só que em nome do avanço, de ter uma mente mais aberta, as pessoas estão desvalorizando aquilo que era princípios imutáveis, princípios eternos. Aquilo que nós cremos que é a palavra de Deus, para alguns não. Isso não é tão bem a palavra de Deus. Isso aqui foi homens que escreveram em algum momento da sua história. É por isso que eu sempre falo, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus escrita em linguagem humana. Ela sempre será palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a igreja, ela precisa ser porta-voz da esperança para essa geração. Meus irmãos, a igreja precisa reafirmar que existe sim uma verdade absoluta, que existe sim o certo e o errado, que existe sim luz e trevas, que existe sim o que é bom e o que é mal. E a igreja precisa mostrar para essa geração que eles precisam ter discernimento espiritual para fazer escolhas certas, para que essa geração não entre nesse ambiente nebuloso do relativismo. Irmãos, a Bíblia precisa voltar, ou seja, a igreja precisa voltar à visão de que a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus nos revela a fé, e através dessa fé que nós professamos, o mundo vai conhecer a nossa fé quando nós praticarmos obras. É isso que Tiago vai falar, porque só é possível uma fé prática com obras na nossa vida, com pessoas vendo em nós quem é de fato Deus, através das nossas atitudes. Eu olho para esse texto de Tiago e vejo que uma fé prática não é uma fé teórica. E às vezes nós estamos vivendo muito na teoria, temos muito conhecimento, estamos estudando bastante a palavra de Deus, mas na hora de colocar em prática, isso tem sido algo um pouco com deficiência da nossa parte. Por que eu estou dizendo isso? Vou explicar o que Tiago está falando aqui. Eu quero pensar com os irmãos quais são as características de uma fé viva e quais as características de uma fé morta. Fé viva e fé morta. Pastor, existe fé morta? Então vamos ver o que Tiago fala aqui. Primeira questão. Tiago fala que a fé é morta quando ela se torna meramente intelectual. Vamos falar juntos? A fé é morta quando ela se torna meramente intelectual. Versículo 14, vamos ler de novo? Tiago 2,14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Irmãos, aqui está uma pessoa que possui um hiato na vida cristã. Ou seja, Tiago está falando
sobre aquela pessoa que tem um abismo entre aquilo que ela professa e entre aquilo que ela vive. É aquela pessoa que crê na verdade, mas ela não foi transformada por essa verdade. A verdade chegou na sua mente, ela teve entendimento, ela compreendeu a mensagem, mas aquilo não desceu para o seu coração. E é um erro pensar que a pessoa guarda textos bíblicos, ela consegue recitar muitos textos da palavra de Deus, ela defende o seu credo ortodoxo, ou seja, defende as doutrinas, não, isso é pecado, isso não está certo, e ela acha que isso a faz ser cristã. É engano. Conhecer as doutrinas bíblicas não faz você um cristão. Ter uma experiência de fé intelectual não quer dizer que você teve uma fé salvadora. Sabe por quê? Porque uma fé que não produz vida, uma fé que não gera transformação, é uma fé espúria, é uma fé vazia. É aquilo que diz lá em Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí Tiago, ele atacou esse tipo de pensamento. Infelizmente, irmãos, muitas igrejas hoje estão cheias de pessoas que dizem que creem, mas não vivem o que creem. É uma fé viva ou morta? Morta. A pessoa consente com certas verdades, mas ela não é transformada por essa verdade. Repare que Tiago está falando aqui no verso 14, acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Tiago não está dizendo que a fé não salva, ele estava dizendo, esse tipo de fé, por isso que a palavra acaso que ele usa aqui, ele estava dizendo exatamente isso, olha, será que por um acaso, você que confessa Jesus e diz que tem fé em Jesus, pelo seu testemunho, você pode dizer que você é salvo, que a sua fé é viva? Que proveito há se você diz que tem fé no Senhor, mas eu não estou vendo nada na sua prática diária? Você ficou no seu casulo, você está blindado, você não tem falado de Jesus, você não tem vivido Jesus. Irmãos, a fé aqui descrita, ela simplesmente está na pretensão intelectual. Tiago fala, o que adianta você dizer que tem fé, se você não consegue mostrar em alguns momentos na sua vida que esta fé é real para você? E eu vejo que as pessoas hoje estão querendo debater teologia, debater se são calvinistas, arminianos, debater se você é pré-milenista, pós-milenista, amilenista, falar de escatologia, e ficam batendo boca, perdendo tempo com essas questões, e a pessoa dali a pouco, ela sai daquela questão, e ao chegar lá fora, ela não consegue praticar a sua fé. Ela tem um discurso, ela tem conhecimento, mas não tem vida no altar. É a fé que está na mente, é o conhecimento da mente, mas as suas ações estão geladas. São pessoas que não conseguem amar, não conseguem perdoar, pessoas que estão sempre dizendo que têm fé no Senhor, são especialistas para darem aulas na vida cristã, mas não conseguem, no mínimo, dentro da sua própria família, amar as pessoas que convivem com ela. Vocês conseguem entender isso? A fé de muitos é intelectual, é uma fé morta. Que Deus nos livre de ter uma fé morta. Que a nossa fé seja realmente viva, cheia de poder, cheia de prática, para abençoar as pessoas e para que o nome do Senhor seja glorificado. Segundo, a fé é morta quando ela é uma fé que não produz frutos dignos. Não adianta só produzir fruto, tem que produzir fruto digno. Agora, olha que incrível que Tiago vai dizer no verso 15 e 16. Vamos ler? Se o irmão ou uma irmã estiverem nus, ou seja, sem roupa, e tiverem falta de mantimento, ou seja, não tiver comida na sua vida cotidiana, e algum de vós lhes disser, vá em paz, vão se esquentar, vão se fartar, e não lhes deres coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Aqui é a continuação. É espantoso ver essa fé, porque ela é ineficiente. Uma fé assim é inoperante. Uma fé assim, ela não produz resultado. Ela tem sentimento, mas não tem ação, não tem frutos dignos. Aí Tiago dá dois exemplos aqui para ilustrar essa fé morta. Primeiro, o crente vai para a igreja sem ter roupa, sem ter comida, está passando necessidade. Eu falo que é diferente de uma pessoa que vive pendurada em igreja, vive dependendo de cesta básica de igreja, aí já é um outro problema. Aí essa pessoa precisa aprender a trabalhar, porque tem alguma coisa errada. Passar necessidade, todos nós podemos passar em algum momento da nossa vida, mas nós temos que arregaçar as mangas e ir à luta, não é assim?
Mas aqui Tiago estava dizendo, aquele irmão, aquela irmã, que agora nesse momento da dispersão que eles estavam vivendo, estavam passando fome, não tinha nem o que vestir. Então uma pessoa com uma fé morta, olha para uma pessoa que está vivendo essa vida difícil, não faz nada para resolver o problema do irmão necessitado. É isso que Tiago estava dizendo aqui. Tudo o que ele faz é simplesmente dar uma palavra piedosa. É dizendo o seguinte, meu irmão, que situação difícil, olha, eu vou orar por você. Essa é a saída que muitos usam. Eu pergunto aos irmãos, orar para aquela pessoa vai adiantar somente a oração? Por isso que a palavra oração. É isso que Tiago vai falar. Falar palavras piedosas todos falam. Falar palavras bonitas todos falam. Mas agora ir lá e dar um prato de comida, ir lá e ajudar aquela pessoa na necessidade dela, poucos vão poder fazer isso. E isso não estava certo. Olha o que diz o verso 16. E algum de vós lhes disser, ide em paz, vão se esquentar. Esquentar como? Se não deram roupa para aquela pessoa. Vão se fartar. Fartar como? Se não deram nem 1 quilo de arroz para ela comer. E não lhe deres coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí. Repito, não é você sustentar pessoas e deixar ela ali ficando dependente de ajuda. Porque como pastor já vi muita gente que passa anos na igreja e ela não consegue ter coragem para ir à frente, ir à luta e conseguir conquistar voos altos na sua história. Isso também é outro problema, mas não é isso que Tiago está falando. Tiago estava dizendo de ajudar a pessoa na necessidade básica. Quando aconteceu a tragédia aqui em Petrópolis, eu tenho ouvido falar, como agora há pouco também, que os irmãos aqui saíram, foram ali do lado na loja, pegaram enxada, ajudaram, foram descarregados caminhões aqui cheios de água, e os irmãos ajudando, tirando água, levando água, pegando roupa, acolhendo pessoas, fazendo comida. É isso que Tiago está falando, e graças a Deus, essa igreja tem sido um marco diante disso aqui. E eu louvo a Deus que pela graça dele, pelo testemunho que eu tenho ouvido, a igreja que não tem uma fé morta, mas uma fé viva em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, como crente nós temos que ajudar, mas a ajuda mais importante não é para as pessoas lá de fora, principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6, verso 10. Façamos bem a todos, mas principalmente a quem? Aos domésticos da fé. Agora eu falo para os irmãos, vocês sabem que a Bíblia diz que nós seremos julgados também diante de Deus por esse critério? Sabiam disso? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 25, verso 37 ao 43. Mateus 25, verso 37, diz assim a palavra do Senhor. Então justos, Mateus 25, 37. Os justos lhes responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome? Senhor, quando te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando, Senhor, te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu te vestimos? Verso 39. E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos te ver? Ou seja, quando que isso aconteceu? E olha o que Jesus responde no verso 40. Respondendo o rei lhe dirá, em verdade vos digo, que quando fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá, também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, enfermo e na prisão, não me visitastes. Meus irmãos, o que Tiago estava falando é justamente sobre isso que Jesus tinha falado em Mateus 25. E eu quero deixar claro aqui, que deixar de ajudar o necessitado é fechar o coração ao amor de Deus. Porque diz em 1 João 3,17 que Deus é amor. E se Deus é amor e eu tenho fé nesse Deus, logo a minha prática tem que ser o quê? Amor. Notem, irmãos, que lá em Lucas 10:31 diz que o sacerdote e o levita estavam pregando sobre fé, mas eles não demonstraram fé. Por quê? Porque naquela hora eles desviaram daquela pessoa que estava necessitada, ou seja, eram hipócritas. Porque a fé sem obras é inoperante, porque ter fé, até os demônios têm. Olha que palavra pesada que Tiago usa aqui. Vamos ler comigo? Tiago agora 2, verso 19 e 20. Tu crês que há um só Deus, faz muito bem, porque há mesmo. E olha o que ele vai dizer.
até os demônios creem. E eles se estremecem diante de Deus. Ou seja, os demônios têm fé em Deus, não tem? Porque eles creem em Deus. Mas olha o verso 20. Mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Ou seja, a fé sua está incompleta. Tiago diz aqui, irmãos, que as obras consumam a nossa fé. As obras são a evidência da fé. Somos salvos pela fé para as obras. Vamos repetir? Somos salvos pela fé para as obras. Efésios 2, 8 a 10. Ou seja, se não tem obras, é sinal que não tem fé. Isso revela que conhecimento da doutrina sem prática da doutrina produz a morte. Não adianta ter uma fé intelectual. Por isso, meus irmãos, nós devemos reconhecer que se alguém com fome está aqui pedindo um prato de comida, nós temos que arrumar um meio de socorrer aquela pessoa, de ajudá-la. E perguntar para ela, você está preparada para fazer uma limpeza, para ajudar? Você está preparado para trabalhar em algum lugar? Se você vê que a pessoa não está, acabou, só foi aquele prato de comida e ponto final. O problema é que às vezes a gente já está tão assim, anestesiado de ver tanta gente de má fé, pedindo dinheiro na porta das casas, não é isso? Pedindo prato de comida, e dali a pouco você vê que aquela pessoa é uma pessoa que não quer nem saber de trabalho, e aí a gente fica assim bloqueado para ajudar, mas nós temos que ajudar. Por isso que Tiago falou, nós temos que abençoar primeiramente os irmãos. Se entra um irmão necessitado, nós temos que abençoar a vida dele, porque ele é nosso irmão, ela é nossa irmã. O cristão não pode ser indiferente às necessidades do próximo. Vamos falar juntos isso? O cristão não pode ser indiferente às necessidades do próximo. Se você confessa que é cristão e não tem nenhum sentimento ao ver alguém passando uma dificuldade, alguma coisa errada está acontecendo no seu coração. Você tem uma fé intelectual, mas você não tem uma fé viva e prática diante das obras. E aí vem a última parte. Eu entendo que se estamos nessa condição, se em algum momento estamos ficando frios com a nossa fé, nós precisamos então pedir a Deus, Deus, traga uma ressurreição na minha fé. É mais ou menos isso que Tiago agora vai encerrar esta perícope, dizendo a partir do verso 21. Vamos ler novamente? Porventura, o nosso pai Abraão foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, o que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz o quê? E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça. E foi chamado de... Por que Abraão se tornou amigo de Deus? Porque ele não só tinha fé em Deus, mas Abraão também praticava a sua fé em Deus. Aí agora Tiago cita um outro personagem. Vai dizer no verso 25 sobre Raabe. De igual modo, Raabe, a meretriz ou a prostituta, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então ele fala aqui de dois personagens muito importantes. Primeiro, Abraão, um hebreu. E segundo, Raabe. Quem era Raabe? Uma jericoense cananeia, uma mulher de Jericó que era cananeia. E aí vejam comigo então, essa primeira figura aqui, que é a figura de Abraão. Tiago vai dizer algo que está citando lá em Gênesis 15, verso 6. Depois vocês podem ler, porque não vai dar tempo de a gente ler esses textos. Lá diz que Abraão creu no Senhor, e por ele ter crido no Senhor, isso revela que ele tinha fé no Senhor. E por ele ter tido fé no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. Então Abraão foi justificado por causa de quê? Por crer, ou seja, pela fé. Isso é claro, Abraão foi justificado pela fé. Mais adiante, quando você vê a história de Abraão, lá em Gênesis 22, nós vimos que Abraão então é levado por Deus a oferecer o seu filho Isaque diante de um pedido que Deus fez. Então Abraão estava fazendo o quê? Quando ele obedece e leva Isaque lá para o Monte Moriá, ele estava sendo justificado pelas suas
obras. Ou seja, Abraão agora demonstra a autenticidade da sua fé quando ele vai oferecer Isaque. Quando ele não murmurou, não reclamou: Deus, é para oferecer meu filho? É isso que você está pedindo? Tudo bem, vou lá fazer. O que Abraão mostrou aqui? Que com a obediência, ele deixou claro que a sua fé não era apenas uma crença intelectual, mas era um compromisso dentro do seu coração para com Deus. Agora pense comigo uma coisa. Se as obras são a evidência da fé, se as obras são evidências da salvação, quando Abraão sobe no Monte Moriá para oferecer Isaque no altar, quem era testemunha para ter a evidência da fé de Abraão, que ele iria matar realmente ou não Isaque? Porque ele deixou os seus funcionários lá embaixo, lembram? E só ele e Isaque que subiram. E Isaque pergunta para o pai: pai, cadê o cordeiro? Está aqui a madeira, está aqui o cutelo, está aqui as cordas, tudo direitinho, mas está faltando o cordeiro. E Abraão fala o que para ele? Deus proverá, meu filho. Então ficou claro quem foi a testemunha ocular de toda a evidência da fé de Abraão em Deus? O próprio filho. Porque Isaque não foi morto, ele sobreviveu. Então Isaque viu que de fato seu pai estava disposto a matá-lo, por obediência a Deus. Então ficou claro que as obras de Abraão foram inspiradas na sua fé. Ele estava pronto a consumar o ato ali, porque ele cria em Deus e ele estava praticando a sua fé. É isso que Tiago está dizendo ao citar Abraão, que a fé e as obras andam de mãos dadas, ou seja, são inseparáveis. Fé e obras são inseparáveis. A primeira produz a segunda, e a segunda evidencia a primeira. Ficou confuso? A primeira produz a segunda. O que é a primeira? A fé. E o que é a segunda? As obras. E a segunda evidencia a primeira, ou seja, as obras vão evidenciar a sua fé. É por isso, meus irmãos, que as suas obras, que você e eu temos feito, é que vão mostrar de fato quem é o Deus da nossa salvação. Foi por causa deste momento de praticar a sua fé, de evidenciar a sua fé, ao levar o seu filho para sacrifício, que ele foi chamado por Deus de amigo de Deus. Abraão só se tornou amigo de Deus, porque ele colocou em prática a sua fé no Senhor. E aí Tiago conclui esta perícope, fechando o capítulo 2, dizendo que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé, porque a justificação se dá por fé em relação a Deus, mas pelas obras os homens saberão quem é o Deus da nossa salvação. Está claro para os irmãos isso? Agora ele fecha com Raabe. E o que Raabe tem que entrar agora na história aqui de Tiago, né? Se você olhar depois, você vai ver lá em Josué capítulo 2, a história dessa prostituta meretriz chamada Raabe. E aí diz que ela não foi salva porque ela teve um caráter impecável. Por quê? Ela era o quê? Prostituta. Era uma mulher da vida, era uma mulher sem moral, sem pudor, não era uma mulher que vivia em santidade. Então, se fosse pelas obras, provava que, de fato, Raabe era uma mulher perdida, pervertida. Só que antes de tudo isso ter acontecido, antes dela receber os espias na sua casa, quem conhece os textos, depois você pode ler Josué 2, vocês vão entender que ela foi justificada pela sua fé. Sabe por quê? Não porque ela acolheu aqueles espias, pelo contrário, não foi isso que deu a ela justificação. Na verdade, irmãos, Raabe era cananeia da cidade de Jericó, uma mulher pagã que adorava muitos deuses. Mas um dia ela ouviu falar do Deus de Israel, do Deus de um povo que estava vindo pelo deserto, um povo vitorioso, um povo que estava avançando, e estava ouvindo falar que aquele Deus era o todo-poderoso Deus, era o Deus santo, santo, santo. E foi então que ela concluiu que Deus, o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, era o verdadeiro Deus. E aí ela entregou a vida dela para Deus. Ela teve fé em Deus, mesmo entendendo que ela teria consequências diante da sua fé. Você já teve consequências por ter confessado Jesus, ter vindo para uma igreja evangélica, se batizado, e a sua família não entendeu isso, ficou com raiva de você?
No caso dela, ela iria ser apedrejada e morta, porque ela estava abandonando a fé nos deuses, para seguir o único Deus, o Deus dos hebreus. Mas ela confessou, ela creu. Então foi a fé dela que fez com que ela abrisse a porta da sua casa e recebesse aqueles espias. Não foi porque ela recebeu os espias que ela foi o quê? Justificada, não foi. Ela só recebeu os espias, porque antes disso, ela confiou, ela creu, ela teve fé em Deus. Então veja comigo, Raabe não foi salva porque acolheu os espias, mas o seu ato de hospitalidade comprovou que ela verdadeiramente tinha fé no Senhor. Aquilo que ela fez para proteger os espias, demonstrou que antes de recebê-lo em sua casa, ela já tinha tido um encontro pessoal com Deus. Ou seja, primeiro ela foi justificada pela fé, depois pelas obras. E há pessoas que usam essa passagem de Raabe para ensinar que a salvação é obtida parte pela fé, parte pelas boas obras. Mas não, porque Tiago deixou claro aqui, que ele falou que Abraão, ele foi disposto a matar o filho, porque ele confiava em Deus, tinha fé em Deus, e ele já estava praticando a ação para imolar o seu filho. E Raabe, ela também creu, como Abraão creu. Ela sabia que o Deus de Israel era poderoso, e ela então abriu a porta, abençoou os espias de Israel, protegeu-os e os livrou do mal. Por isso ela foi poupada. E aí vocês conseguem entender agora por que Tiago cita esses dois personagens? Porque eles fizeram boas obras. Fizeram ou não? Fizeram. Abraão, ele foi fazer boas obras. Qual eram as boas obras dele? Obedecer a Deus e matar o seu filho. Agora pense comigo, se nós removêssemos a fé dessas obras, essas obras seriam más, essas obras não seriam boas. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Remova a fé de Abraão, remova a fé de Raabe agora, e pense comigo, onde já se viu um pai ser mandado por Deus para matar um filho? Teria sentido isso? Como que pode? Deus falou comigo que eu tenho que matar meu filho. Que Deus é esse? Se você for tirar então a fé e só pensar na obra, eu matar meu filho, está doido, não vou fazer isso jamais. Mas aí vem a fé, bom, o Senhor está falando, Ele vai arrumar um jeito, nem que Ele ressuscite, ou me dê outro filho, mas eu vou obedecer. Não tem como tirar a fé das obras. Vocês imaginam essa jericoense cananeia chamada Raabe? Ela vai estar traindo o próprio povo, a própria cultura, ao receber 2 espias na casa dela, simplesmente para ajudá-los, porque ela gostou deles, porque achou eles bonitinhos. Não, não foi isso. É por isso que Tiago usa essas duas pessoas do Antigo Testamento para dizer que sem a fé, essas obras seriam não apenas imorais, insensíveis, mas pecaminosas. Não fazia sentido. É isso que Tiago estava dizendo aqui. Ele estava falando o seguinte, porque se nós tirarmos a fé das obras, será algo morto. Se nós só fizermos dizendo que tem fé, mas não temos obra, também teremos o quê? Uma vida de hipocrisia. Batemos no peito que amamos a Deus, mas não praticamos isso com as nossas ações. E agora, ele fecha essa perícope de uma forma maravilhosa, dizendo, assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Para mim aqui está um excelente resumo de tudo o que ele falou nesse capítulo 2. Ele comparou a fé ao corpo humano, e as obras ao espírito, porque o corpo sem espírito é morto, é inútil, é sem valor. Dali a pouco vai acontecer com aquele corpo? Vai apodrecer. De modo semelhante, a fé sem obras é morta, é ineficaz, é imprestável. Meus irmãos, Tiago mostrou aqui uma prova da nossa fé. Como eu e você podemos dizer que a nossa fé é viva? Como nós podemos dizer que a nossa fé realmente é uma fé que está sendo revelada no dia a dia da nossa vida cristã? Nós temos que viver uma vida como viveu Abraão. Fazer diante de Deus o nosso melhor. E eu fico pensando, será que nós estamos dispostos a oferecer a Deus o que temos de mais precioso? O que você tem mais de precioso hoje na sua vida? Seus sonhos, seus projetos, seus filhos, seu namoro, seu casamento, sua casa, seu carro, sua viagem. O que é mais importante para você hoje? Você está disposto a oferecer tudo isso para Deus e falar, Senhor, tudo é teu, tudo veio de ti, a minha vida é tua, só tem sentido de eu dar um passo se o Senhor continuar me conduzindo. Eu creio em ti,
e tudo que eu tenho de mais precioso está nas tuas mãos. Nós somos capazes de fazer isso nesta noite? Ou talvez como Raabe, será que nós estamos dispostos a trair o mundo para ser leal a Cristo? Porque o mundo fala que não tem nada a ver, mas Cristo fala, isso é pecado. O mundo fala qual é o problema de fazer isso, todo mundo faz, mas a Bíblia diz que isso é pecado. E agora? Mas beber, pode beber socialmente, mas a bebida faz o quê? Destrói o seu corpo, que deveria ser templo do Espírito Santo. Então, ou eu e você vamos andar vivendo conforme a vontade de Deus e viver na contramão deste mundo, ou nós vamos viver na contramão de Deus e viver na mão deste mundo. E eu pergunto aos irmãos, se você andar de carro agora na BR-040, na contramão, o que vai acontecer com você? Nós vamos colidir, não vamos? Vamos bater de frente com algum carro, com algum caminhão, e podemos até te perder a própria vida. Para ser crente fiel, além de ter fé, nós temos que ter obras. E fazer as obras de Deus pela fé é andar na contramão deste mundo. É andar na contramão daquilo que o mundo está dizendo que é certo. E nós sabemos que pela palavra de Deus é errado. E aí eu fecho esse capítulo 2 com uma frase que eu queria que você pudesse entender, que fala o seguinte: vale mais uma prática viva do que uma teoria morta. Vale mais uma prática viva do que uma teoria morta. Você conhece, eu conheço. Sabemos que temos que amar. Sabemos que precisamos ter uma vida santa. Sabemos que existem muitas coisas neste mundo que desagradam o coração de Deus. Mas a gente não diz não para essas coisas. Isso prova que nós na prática estamos vivendo uma vida completamente apática. Se é eu e você não fizermos diferença nesse mundo para mostrar quem é o Deus da nossa vida, o que adianta professarmos uma fé em Jesus Cristo? Na hora de ajudar o próximo, na hora de abençoar o irmão, na hora de gerar perdão para alguém que nos feriu, a gente não consegue fazer isso. Na hora de criticar alguém, a gente não consegue olhar para aquela pessoa e ver algo de bom nela e falar, olha, me coloca à disposição para ser bênção na sua vida. Que fé é esta? É uma fé morta. Estamos apenas no campo teórico, lemos a Bíblia e falamos que coisa linda, que coisa maravilhosa, mas na hora de colocar em prática, estamos mortos, estamos apáticos, estamos frios. Tiago está falando sobre isso. Abraão, ele não só creu, como ele também praticou a sua fé. Ele estava disposto a oferecer seu filho, e ele foi lá. Raabe, ela não só creu no Deus de Israel como o único Deus poderoso, como ela praticou esta fé ao receber aqueles homens de Deus na sua casa. Que Deus nos ajude para que possamos também não só confessar que Cristo é o Senhor, mas principalmente praticar em nosso viver diário, na escola, no trabalho, na vizinhança, aonde a gente estiver vivendo. Eu e você precisamos ser a carta escrita de Cristo, para que todos vejam não só a nossa fala de que cremos em Deus, mas a nossa prática no dia a dia. Essa é a minha oração, este é o meu desejo, e é isso que Tiago estava falando aqui, fechando o capítulo 2. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos. Antes de estarmos cantando para encerrar, eu quero convidar você a pensar um pouco em tudo aquilo que Tiago falou nesta parte final do capítulo 2. Talvez estamos entrando no piloto automático na vida cristã. Estamos vindo à igreja, temos visto tantas atividades, tantas programações, mas a nossa intimidade com Deus está ficando cada dia mais gelada, porque na hora de mostrar para as pessoas, de viver isso que nós falamos, nós não temos vivido. Quantos casais estão vivendo mal? Marido e mulher que não conseguem se respeitar. Marido e mulher que estão sempre criticando um ao outro, alfinetando um ao outro, machucando o coração um do outro. Mas dizem que tem fé em Deus. Que fé é esta? Que a sua obra só tem ferido pessoas. Pessoas que estão na casa de Deus, mas são apaixonados pelas coisas deste mundo, pelos prazeres, pelos vícios. As pessoas estão mais conectadas na internet do que conectadas em Deus. Semana após semana, ela tem tido tempo para tudo, menos para Deus. E automaticamente, a sua prática de fé
não tem sido coerente. Como nós temos sido? Converse com Deus agora. Pai, eu quero te agradecer por esta noite. Senhor, pedimos perdão se em algum momento a nossa fé tem sido apenas no campo teórico. Ó Deus, nós sabemos que as nossas obras é que vão revelar para o mundo quem é de fato o Senhor na nossa vida. Sabemos também, ó Deus, que não é ficar dando cesta básica que vai resolver algum problema, mas nós precisamos amar o próximo, ajudar o próximo, fazer com que eles entendam que eles também têm que fazer a parte deles. Pai, nos perdoe, se muitas vezes estamos entrando e saindo da igreja e temos apenas uma fé intelectual, uma fé apenas em conceitos doutrinários, teológicos. Meu Deus, nos perdoe, se na prática nós não temos vivido de fato a santidade, se na prática, ó Deus, nós não temos tido uma vida que reflita como espelho a glória do Senhor. Nos perdoe, Senhor, se as pessoas que moram perto da nossa casa não têm visto Cristo em nós. Ó Pai, não queremos viver no campo da teoria. Queremos, ó Pai, que a teoria e a prática estejam de mãos dadas, fé e obras. Nos perdoe, Senhor, se temos vivido uma vida fria e automática na Tua presença. Obrigado, ó Deus, por tudo que Tiago, pela ação do Teu Espírito Santo, nos ensinou mais uma vez aqui nesta noite. Eu peço a bênção do Senhor, ó Pai, para os meus irmãos, para as minhas irmãs e também sobre a minha vida, para que possamos viver uma vida que de fato agrade o Teu coração, para que todos vejam em nós que Cristo de fato é a razão da nossa história. Eu peço a bênção do Senhor, peço o perdão do Senhor e faço esta oração em nome daquele que é a razão da nossa vida, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.